Oi, gente! Tudo bem por aí? Deus abençoe vocês. Que seja um momento muito especial, que o Senhor fale no seu coração. Nós vamos ler o capítulo 5 de João hoje. Eu tô gravando um pouquinho mais cedo porque tá me dando muito problema subir os vídeos lá no Spotify. Vocês que são ouvintes ali do Spotify estão vendo que várias vezes eu tô colocando em áudio, tô transferindo, para áudio, porque o vídeo não tá subindo. Demora muito. Eu culpo a internet aqui, de Porto Alegre, mas eu já tentei até com outras, com outras 5G, além da Claro. Eu já fiz tudo que vocês imaginarem, gente. Mesmo assim tá ruim. Então eu tô gravando agora, sem relógio hoje. Deixa eu ver, são 10 horas da noite. Vamos ver se até às 6h30 ele já tá aí. Em nome de Jesus. Vamos lá. Hoje é muito bom. Como sempre, são 47 versículos. Vamos falar agora da cura de um paralítico. Eu espero que o som esteja bom. Testei várias vezes e é tudo para que vocês me ouçam melhor e seja mais agradável, Que o Senhor fale no coração de vocês através de tudo que vai acontecer de agora em diante. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Aonde tinha festa, Jesus estava. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e também paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença que fosse. Entre eles, havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Meu Deus, 38 anos. Jesus viu o homem deitado. E sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, Jesus perguntou: "Você quer ficar curado?" Vamos nos colocar nessa cena, vamos imaginar essa situação. Você está nesse poço, que parece bonito, porque tem 5 entradas. Eu imagino tipo uma rosa, assim, com as entradas, Eu imaginei um labirinto, assim, uma coisa bonita. E esse homem estava ali havia 38 anos, quer dizer, ele era conhecido. As pessoas pulavam ali, ficavam curadas e ele vendo aquela situação ali. Poxa, todo mundo é curado e eu tô aqui ainda. Não sei se ele pensava assim, mas provavelmente, O que eu sei é que a gente pensa. Por que fulano, ciclano, beltrano consegue um marido, consegue emagrecer, consegue um trabalho bom, consegue viajar para lugares, consegue um sorriso bonito e eu não consigo? Quantas vezes a gente pensa isso, Quantas vezes a gente olha a grama do vizinho e acha a grama do vizinho mais verde do que a nossa? Provavelmente esse deficiente aqui, ele é um deficiente físico, Ele olhava aquilo e passou tanto tempo, já fazia tantos anos, 38 anos, que provavelmente a fé dele já tinha, se não zerado, já estava bem baixinha. Quando a nossa bênção costuma demorar, porque Deus sabe a hora certa que tem que nos dar, A gente acha que a gente quer agora, que a gente merece agora. Mas é Deus que sabe o horário, o tempo que a gente precisa, E ele provavelmente já estava meio que desacreditado por ele mesmo. Aí vem Jesus e pergunta uma pergunta com toda a sinceridade do toque de Clay, que vocês já conhecem. Uma pergunta bem doida, assim, uma pergunta
totalmente sem noção. Você imagina, você está com esse problemão há 38 anos que você está doente. E Jesus Cristo chega perto de você e fala: você quer ficar curado? Que pergunta maluca é essa? Não está na cara? Não é óbvio? Vamos ver o que esse moço aqui falou para Jesus? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. E então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. E no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus, aí começa outra história. Olha, vamos meditar nisso aqui. Ele falou para o Senhor assim: Senhor, eu já... Toda vez que eu tento chegar antes, porque era só uma pessoa que era abençoada naquele momento que os anjos mexiam a água. Toda vez que eu tento, quando o anjo mexe a água, alguém pula antes de mim. Então, ele já estava se colocando no lugar de vítima, já não tinha mais jeito, não tinha como. E Jesus viu aquilo, entendeu, viu que realmente aquilo era verdade, que ele passava por aquela situação várias vezes, porque o Senhor conhece tudo. Como falamos ontem, ou antes de ontem, não sei, o Senhor nos vê lá sentado na figueira, né? O Senhor fala com o cara lá, né, com Natanael: eu te vi, eu te conheço desde que você estava lá embaixo da figueira. E o Senhor provavelmente falou para esse homem aqui: eu te conheço desde quando tudo começou há 38 anos atrás, que eu te vejo. Então você agora levanta, pega a sua cama e anda. No mesmo instante, a fé dele foi sobrenatural. Na mesma hora que Jesus falou: levanta, pega a tua cama e anda, ele levantou. Ele não ficou com medo de cair, de bambear, de tropeçar, de machucar a cara, não. Ele simplesmente obedeceu. E o homem ficou curado. Ele pegou a cama dele e começou a andar. Por isso que foi curado no sábado, né? Os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Olha como que as pessoas são medíocres. Medíocres no sentido de serem realmente medianas, pequenas. O cara tinha 38 anos que ele estava sofrendo de uma deficiência física, preso numa cama. Aí Jesus cura ele. As pessoas que estavam ao redor, esses fariseus ordinários aqui, ao invés de ficar feliz, de todo mundo comemorar essa situação, não. Eles foram apontar o erro. E o erro era só uma cama que ele estava carregando. Porque Jesus mandou: levante-se, pegue a sua cama e ande. Foi Jesus que mandou ele pegar a cama. Provavelmente a hora que ele criou coragem de levantar, que ele viu que ele se firmava, que ele conseguia andar, ele queria sair correndo, queria saber de cama. Mas os fariseus, as pessoas do mal, as pessoas que ficam só nos vigiando para apontar os nossos defeitos, os nossos erros, essa pessoa foi apontar para ele: a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. O homem que me curou tem uma coisa muito grande. Tem 38 anos de fé, esperança, expectativa, de lágrimas nessa frase. O homem que me curou mandou eu pegar minha cama e andar. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, agora Jesus está lá na igreja, lá no templo, e encontra esse homem que estava 38... Imagina a felicidade desse homem, gente. Ai, quando você recebe uma bênção que você está há dias esperando, você já fica fora de si. Imagina 38 anos esperando uma bênção.
Ele estava lá na igreja adorando, pulando, gritando, cumprimentando todo mundo, pulando corda, fazendo jump, fazendo andando de bicicleta. E Jesus encontrou ele e falou para ele assim, ó, escute, agora você está curado. Afirmando para ele, agora você está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Não se empolgue, né? Não use da sua felicidade para cometer pecado. Não use da sua felicidade para afastar o Espírito de Deus de você. É isso que Deus está falando com a gente. Não deixe que a alegria da sua bênção, a alegria da sua vitória te afaste de Deus. Não use, não peque mais, para que não te aconteça uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Gente, as pessoas estão tão cruéis. É de uma crueldade, é de uma maldade, é de uma insensatez tão grande. O pobre do homem estava curado e eles estão preocupados com uma coisa assim, fútil. O problema não era dele, o pecado não era deles. Diante da lei deles era pecado trabalhar no sábado. Mas o problema era dele, não? O que essas pessoas que estão ao seu redor estão preocupadas com o seu pecado? Que gente medíocre. Então Jesus disse a eles, o meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Para de ser sem vergonha, para de ser à toa. Para de se encostar nas leis para não fazer nada, para ficar vagar. Não sei se eu posso falar essa palavra. Meu pai falava para ficar de varde, para ficar à toa. Para de usar as coisas, a lei, para justificar a sua preguiça. O meu pai trabalha até agora, Jesus respondeu, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo. Credo, o ódio era tanto que eles queriam matar uma pessoa que curou um deficiente de 38 anos, esperando, né? Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que era Deus, que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus, além de trabalhar no sábado, de ser uma pessoa livre, de fazer o bem, seja para quem for, ele ainda falava que Deus era o Pai dele. Os fariseus piravam, né? É como se nós hoje falássemos isso. A gente é livre, a gente faz o que a gente quiser. A gente faz o que a gente quiser, a gente só não deixa a liberdade fazer a gente pecar, a gente cuida disso. Mas podemos fazer o que quiser, somos livres em Cristo. Livres. Somos pessoas que trabalham, somos pessoas que são escolhidas por Deus. Se você fala isso com as pessoas, provavelmente os fariseus vão te olhar atravessado e falar, tá se achando. Na minha época de adolescente era assim, hoje em dia eu não sei, mas como o meu público é mais ou menos da minha idade, vocês me entendem. Tá se achando, tá muito metido. Pode ficar metido. Pode encher seu coração de alegria, porque você é filha de Deus, escolhida, do Criador te escolheu. No meio desse monte de formiguinha, desse formigueiro enorme que é o mundo, Jesus escolheu você. Ele te vê, ele te enxerga, ele te atende, ele te cura. E ele não liga para as leis dos homens. Ele liga para o milagre, para a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que aconteceu com esse homem, ele foi liberto. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida,
Assim também o Filho dá a vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Bonito, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ai, glória a Deus, gente, glória a Deus. Eu afirmo a vocês, eu vou ler de novo. Jesus está falando, eu afirmo a vocês e isso é verdade. Eu afirmo que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Eu creio que os mortos aqui, quando Jesus está falando, são os mortos espiritualmente. São as pessoas que... são os fariseus da vida, os religiosos, as pessoas sem religião, as pessoas que estão alheias a toda a vida espiritual. Tem muita gente que é alheia. Tem muita gente que cuida só da vida local, aqui, da vida carnal, corre atrás de tudo aqui dentro e a vida espiritual dele é vazia. Mal sabe ele que a melhor parte é a parte espiritual, que tudo é espiritual. E eu acho que Jesus está falando disso, que vai chegar uma hora que os mortos vão ouvir a sua voz. E a gente faz parte desse processo. Você precisa falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus, para que os mortos possam ouvir. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem, Filho de Deus, né? Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Olha, é realmente morte mesmo. Claro que a gente pode aplicar, né, para a morte espiritual, para a ressurreição espiritual. A gente pode aplicar isso como um toque de Clay, mas o que Jesus está falando aqui é que as sepulturas vão ouvir, as pessoas que estão mortas vão ouvir o chamado de Jesus, vão ouvir o toque da trombeta e vão se levantar. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver numa vida sem pecado, sem morte, sem dor, sem envelhecimento, sem separação, sem solidão. Tudo que dói em nós não vai ter. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para viver nesse mundo sem a dor. E aqueles que fizeram o mal também vão ressuscitar, mas vão ser condenados. Jesus continuou a falar com eles e ele disse: eu não posso fazer nada por minha conta própria, mas eu julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor. Glória a Deus, glória a Deus. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Aleluias. Gente, vamos pensar aqui que, nossa, é muito profundo isso aqui, esse versículo, porque nós somos irmãos de Jesus. Jesus veio para cá, Jesus é filho do nosso Pai, então ele é nosso irmão. É a faceta de Deus que é nosso irmão. E ele fala assim, se coloque nessa posição agora de irmão de Jesus. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo,
Se eu, Clay, dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Eu falando de mim mesmo? Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade, identidade. O que Deus diz a respeito de você é verdade. Ninguém, nada pode falar ao contrário, porque é Ele que está falando. Ele que fala. E eu sei que o que Ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as coisas as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem viram o rosto dele. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creram naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunhos ao meu favor. Isso aqui é um discurso de Jesus. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado por pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode te dar? Vou ler de novo. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Querer ser elogiado por Deus acima de ser elogiado pelas pessoas. Não pense que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em que vocês confiam. É a lei. Se você não cumpre a lei, você vai ser julgado. Se você cumpre a lei, você vai ser julgado pela lei. Se você é da graça, você vai ser julgado pela graça. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Jesus está explicando o beabá para eles. 23 minutos, estou olhando a hora. E Jesus está explicando bem certinho para ele, para aquele povo lá, né? E nós também temos que ter a paciência que Jesus está tendo com os fariseus. Temos que explicar de onde vem a nossa fé, o porquê que nós cremos tanto em Jesus. Porque aquele que conhece Jesus não larga Jesus. Se você um dia conheceu e largou, você nunca conheceu. É impossível. É impossível você chegar e falar: Jesus, eu não te quero mais. Agora eu vou te colocar atrás da porta e vou viver minha vida. Não existe essa possibilidade. Porque Jesus é amável. Jesus é gostoso. A gente quer perto. É como um casaco no frio, assim. A gente anseia uma comida quentinha, um cheiro bom, um carinho, uma atenção, um olhar carinhoso. Jesus é tudo isso. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite-o agora. Fala: Senhor, eu te recebo.
Eu te recebo como um cobertor no frio, como uma água gelada no verão. Eu te recebo como uma música boa nos meus ouvidos e um cheiro bom nas minhas narinas. Eu te quero, Jesus. Fala comigo, transforma a minha vida. Ele vai te ouvir. Ele está prontinho para te ouvir, porque ele já te vê. Fala com ele aí nessa figueira da tristeza que você tá. Beijão para você e até amanhã, no capítulo 6.